Aleluias. Bom dia, bom dia, bom dia. Pai do Senhor, irmãos. Deu uma atrasadinha, eu tava. Travou nosso aparelho. Tive que reiniciar. Aleluia. Amém, irmãos? Bom dia. Enquanto você vai entrando, vou arrumando aqui um louvor. Nós vamos para a oração. E já nós vamos estar iniciando, amém? Glória a Deus. Aleluia. Vou colocar um fundo musical aqui. Melhor. Isso aqui. Viver, experimentar, se emocionar. Glória a Deus. Aleluia. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14. Aleluia. Ainda estou melhorando da voz. Mas nós vamos adorando, amém? Senhor Deus, poderoso Pai, coloco diante da Tua presença, Pai, nesta manhã. Pai, para Te adorar, para Te louvar, Te bendizer. Pai, dizer que toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por mais um fôlego de vida, mais um dia na Tua presença.
Mais um dia, Pai. Poder estarmos, ó Pai, aleluia, Senhor, diante da Tua presença. Podendo falar da Tua palavra, do Teu amor. Pai, abençoa, Senhor, este meu irmão que vai entrar, esse que vai assistir mais tarde. Que o Senhor venha, Pai, falar com cada um. Derramar da Tua graça, da Tua unção na vida de cada um. Pai, direciona, Pai, nosso dia. Conduza, Pai, nosso dia. Abre portas. Opera milagres. Liberta. Pai, entrega, Pai, respostas. Em nome de Jesus. Pai, eu te louvo pela Tua infinita misericórdia. Pai, eu te agradeço porque Tu és fiel. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelos livramentos que o Senhor tem realizado, ó Pai, em nossas vidas. Pai, abençoa minha casa, abençoa minha esposa, Pai, abençoa essas crianças, Pai, cada um de nós. Deus, que o Senhor venha, Pai, entrar com a Tua providência naquilo, ó Pai, que precisamos. Que o Senhor venha conduzir, ó Pai, Pai Santo Deus, nossas vidas. Pai, que nós venhamos cada dia mais nos achegar a Ti. Toma em Tuas mãos, ó Pai, as nossas vidas. Pai, esta quinta-feira que venha ser, ó Pai, uma quinta-feira abençoada. Pai, eu te louvo, eu te glorifico. Por até aqui o Senhor ter nos abençoado, nos guardado, nos livrado. Pai, Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Fala conosco, Pai, através da Tua palavra, que é viva e é eficaz, e é mais penetrante do que espada de dois gumes. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos para a palavra. Capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Vai dizer assim: E dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. Os principais dos sacerdotes e os escribas buscavam como o prenderiam com dolo e o matariam. Mas eles diziam: não na festa, para que porventura não faça alvoroço entre o povo. Tomando um chimarrão aqui por causa da garganta, irmãos. E estando ele em Betânia, assentou-se à mesa em casa de Simão, o leproso. Veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço. Quebrando o vaso, lhe derramou sobre a sua cabeça. E alguns houve entre si mesmos, se indignaram e disseram: para que se fez esse desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais 300 dinheiro e dá-lo aos pobres. E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse: deixa, para que a molestais. Ela fez a boa parte, ou a boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem,
quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Em verdade vos digo que todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Pai do Senhor, irmã Andréia. Glória a Deus. A história na qual nós lemos aqui, faltava 3 dias para a festa da Páscoa e os principais dos sacerdotes já estavam tramando para matar Jesus. Já estava no coração deles isso. Aí Jesus, ele está em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Este Simão foi um que Jesus curou da sua lepra. E quando Jesus chegou à cidade, ele sempre ficava na casa de Simão. E a palavra vai dizer que chegou uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de nardo puro. Eu já preguei sobre o vaso de alabastro, só que se eu for falar aqui, a gente vai para outra história. O vaso, ele era um vaso raro. Esse vaso, ele era específico para colocar o nardo puro. O que é o nardo puro? Era uma espécie de óleo diferente, que ele já era feito, não tinha composição nenhuma, já era jogado ali. Esse óleo, ele era para cura. Essa mulher pegou um vaso com um óleo, quebrou e derramou sobre a cabeça de Jesus todo o óleo. O povo, quando eles iam ungir alguém, eles ungiam um pouquinho só. Igual a gente unge os irmãos na igreja, na hora da oferta. Só que aqui essa mulher, ela quebrou o vaso e derramou todo ele na cabeça de Jesus. Imagina, você tá na casa de um amigo seu, tá ali conversando, de repente chega alguém e despeja o óleo sobre a sua cabeça, todo. Jesus ficou, lavou todo o corpo dele. Só que isso daqui, o que essa mulher fez, já foi predito pelo profeta Isaías, quando ele diz assim, que ele seria ungido com óleo santo para pregar aos cativos, os enfermos, aos doentes e levar salvação a todos. E nesse momento, Jesus foi ungido. Esse óleo era o mais caro que havia em Israel. E ela gastou todo o óleo ungindo Jesus. Foi um ato que ela fez para honrá-lo. Quem sabe Jesus já havia curado ou libertado ela, ou curado alguém dos dela. Então, num ato de honra, ela pegou tudo que tinha de valor e jogou
em Jesus. O povo vendo aquilo, se indignaram ao ver aquilo. Dizendo assim, por que ela desperdiçou este unguento? Podia vender por 300 dinheiro e dar aos pobres. Bramavam contra ela. O que é isso? Bramavam. O leão, quando ruge, ele brama. Ele grita. Então o povo gritava com ela. É mais ou menos assim, sua louca, por que você fez isso? Por que você desperdiçou? Isso aí vale muito dinheiro. Podia vender por X e dar aos pobres. Você desperdiçou todo o óleo, todo o unguento. Então o povo começou a bramar, a gritar. Jesus, porém, interrompeu eles, deixa, ou seja, fica quieto. Por que molesta? Ela fez-me a boa obra. Olha a chave. Muitas das vezes, para chamar a atenção de Jesus, a gente tem que dar o nosso melhor. Ela não se importou se estava desperdiçando dinheiro, se aquilo valia algum dinheiro. Ela não se importou se iria faltar amanhã ou depois. Ela não se importou com o que o povo ia falar, que de fato falaram. Ela fez o que tinha que fazer. Ela fez o que ninguém ia ter coragem de fazer. Por vários motivos. Alguém nunca iria pegar um vaso de alabastro com nardo, quebrar e jogar todo ele na cabeça de alguém ou de Jesus. Ninguém iria no meio do povo fazer tal absurdo e ainda ser ovacionada ali por gritos, chamaram ela de louca, de um monte de coisa. Ela poderia pegar, vender e usar o dinheiro. Ela poderia guardar para ela. Ela poderia usar aquilo ali como fonte de renda. Só que não, ela entrou na casa e ela fez o que tinha que fazer. Te explico. Tem coisas que para chamar a atenção de Jesus a gente tem que fazer e não se importar com o que os outros vão falar. Não se importar se vai nos faltar. O problema é que a gente não entende isso. O tempo que você investe nas coisas de Deus, isso aí conta muito. Às vezes a gente tira só 3 dias na semana, 1h30 de culto para entregar para Jesus. Às vezes você fica preocupado com o que vão falar. Essa mulher não se preocupou com nada disso. Quando eu e você entendermos que para chamar a atenção de Jesus, nós temos que fazer diferente do que todo mundo faz. Eu sempre tenho essa frase comigo. Então, às vezes é difícil cumprir isso. Mas é uma frase que
Eu estou martelando ela até conseguir. Faça para Deus o que ninguém faz, e Deus vai fazer para você o que não faz para ninguém. Ou seja, o que todo mundo faz? Vai para a igreja, cultua, canta, prega e volta. Os que mais se destacaram na história, eles fizeram coisas que eram absurdas. Eles revolucionaram a história com coisas diferentes que ninguém fazia. O problema é que a maioria vai com a multidão. Essa mulher podia sentar, ouvir a palavra, abraçar, beijar Jesus, sair. Mas ela chamou a atenção de Jesus. Olha o que Jesus falou. Por que molestais essa mulher? Ela fez-me a boa obra. Sabe o que Jesus está dizendo? A boa obra era a condição naquele momento. Te explico. Jesus ele precisa só de um para fazer a diferença. Jesus ele precisa de um para se pôr na brecha. Jesus precisa de um para realizar a obra dele. Ela fez a boa obra. Pastor, que obra? Era necessário aquilo ter acontecido. Porque já foi profetizado pelo profeta Isaías. Quando ele fala, ela fez a boa obra, ela cumpriu a palavra. A palavra está aqui para ser cumprida. Vai acontecer de qualquer maneira. Depende de quem levanta para fazer. E se você não levantar, Deus levanta outro. E como tem levantado. Porque sempre tende aos pobres convosco, podeis fazer-lhe bem. Olha só. Eles estavam dizendo assim, por que não jogou, né, não vendeu e deu dinheiro aos pobres? Aí Jesus olhou na cara deles e falou assim, os pobres estão todo dia com vocês. Vocês não fazem isso. Mas a mim nem sempre tende. Ou seja, os pobres estão aí todo dia para vocês fazerem a obra. Mesmo assim vocês não fazem. Agora eu não vou estar aqui sempre. É Jesus dizendo assim, então, o que tem que fazer por mim, faça enquanto eu estou com vocês. O que tem que fazer, faça enquanto nós temos a palavra, enquanto o Espírito Santo está aqui. Irmãos, isso aqui é muito sério. Se a gente entendesse isso, a nossa vida seria totalmente diferente. Te explico. Todos nós fomos criados, fomos formados para um propósito. Todos. Seja qualquer um. Veio ao mundo, tem um propósito. O problema é que alguns, o propósito é abortado ainda no ventre. Para outros ainda criança. Para outros na adolescência, para outros no adulto, na tua velhice. Morre sem descobrir o propósito. Pastor, o propósito é o quê? É ser crente, missionário, pastor? Não. Primeiro propósito nosso é reconhecer Jesus. Depois que eu reconheço Ele, eu sou inserido naquilo que Ele mesmo disse. Eu vim para os meus não receberam. Então eu vos dou poder de ser chamado filho de Deus, todo aquele que me recebeu. Ou seja, Ele abriu. Era para os judeus, Ele abriu para os gentios, que somos nós. Nós não merecíamos, mas Ele, a graça dele nos alcançou.
O que acontece? A partir do momento que eu entendo isso, poxa, legal, entendi, reconheço Jesus, reconheci a graça dele, aceitei. A partir daí, inicia-se um propósito. Só que mesmo a pessoa, muitas vezes, reconhecendo, aceitando, às vezes ela não entra no propósito. Ela vive uma vida assim, ó, sabe? Ela não consegue expandir. Ela não consegue permanecer. Porque ela não entende que primeiro, quem nos guia a partir desse momento é Deus. É Jesus. É Ele que vai nos guiar. É Ele que vai nos direcionar. É Ele que vai nos posicionar. Só que muitas vezes a gente não deixa. Como que a gente não deixa? A gente fica busca aqui, busca ali, os problemas dessa vida vêm, a tempestade vem, a turbulência vem um problema financeiro, problema da saúde, problema... E a gente acaba perdendo o foco e vai buscando essas coisas. Pastor, mas é difícil. É lógico que é difícil. Quem disse que seria fácil? Mas, se a gente pôsse a nossa mente e dissesse assim, vai vir dificuldade no caminho, vai vir enfermidade, porque eu estou no mundo, eu sou do mundo, vão acontecer, mas eu não vou fugir do propósito. Jesus, me guia, me leva. Problema que a gente nunca pensa assim. Primeira tempestade a gente desvia o foco. A gente estaria muito melhor. E eu digo que o propósito maior na vida do crente é sempre o próximo. Às vezes você não vai. O evangelho, ele é constituído em poder e prática. Se não tem poder, vai na prática. Pedro e João encontra lá o paralítico na Porta Formosa. Ei, olha para nós. Não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda. Ou seja, eu não tenho prática. Não tem como te ajudar, mas eu tenho poder. Então levanta e anda. Por quê? Porque quando você faz a um dos pequeninos, você está fazendo a Jesus. Se a gente entendesse, é muito simples isso. Qualquer um dos pequeninos que você ajudar, que você já está fazendo uma obra. Às vezes Jesus está precisando de alguém para certa situação. Eu preciso de alguém para usar nessa área aqui, ó, na área da libertação. Aí não levanta um. Eu preciso de alguém para usar na área financeira. Não tem. Eu preciso de alguém para usar na área emocional. Não tem. Então, o que acontece? São áreas que estão afetando muito. Pessoas depressivas, ansiosas, com síndromes de pânico, de medo, né? É o que mais tem hoje no mundo. Agora pense comigo, se você se especializa nisso, você muda a história da tua vida. Às vezes a gente olha, eu já vi um certo pregador aí, o pessoal bate nele pela forma com que ele prega, mas através da pregação dele, muitas pessoas têm alcançado a misericórdia. Porque coach, porque não sei o que, porque o jeitinho que prega, parará. Mas através da mensagem dele, muita gente tem sido liberta. Muita gente tem alcançado, tem contado testemunho. Só que ele entendeu. Ou seja, vou dar outro exemplo. O que mais tem no mundo hoje? A fome. Começa um pouquinho a matar a fome de alguém. Começa a ajudar alguém. O que são obras? Aí o que a gente faz? A gente não faz nada. A gente não busca
fazer nada para alguém. Aí as pessoas, elas vivem a vida inteira buscando bens para elas. E isso que o diabo coloca. A primeira coisa que o diabo fez, Jesus, ó, transforma a pedra em pão, tudo isso eu te darei, pula daqui, né? Então ele vai colocando para quê? Para você perder o propósito, que é o próximo. O que acontece? Aí ele vai colocando recurso, colocando as coisas, e você só vai pensando em você. Porque eu tenho que trabalhar por isso, por aquilo, porque eu tenho que ganhar dinheiro. Aí você vai montar a empresa, depois de montar a empresa, você tem que estruturar, você tem que pagar funcionário, depois de pagar funcionário, você quer abrir outro negócio, e vai indo, vai indo, vai. E você esquece do principal, que é o próximo. Riqueza e honra Deus tem para todo mundo. Só que Ele não vai dar. Porque Ele conhece nós. Se Ele der riqueza para o pastor Valdinei, o pastor Valdinei já larga o pastorado e já vai ostentar. Então Ele não vai dar riqueza para o pastor Valdinei, porque Ele conhece o coração do pastor Valdinei. Não vai dar riqueza para a pastora Rosa, Ele vai dar riqueza, porque o coração dela é ajudador, ela pega todo o dinheiro dela, dá para todo mundo. Então Ele conhece o coração, né? Se Ele olhar para qualquer um de nós, Ele conhece. Não vou dar riqueza para o fulano, porque o fulano, se eu der riqueza para ele, eu perco ele. E Deus, Ele só dá riqueza. O livro de Tiago diz isso. Pedis maus, para gastardes com os vossos deleites. Escuta isso. A gente pede, Ele vai dar. Aí a gente usa com os nossos deleites, ou seja, com os nossos prazeres. Então entenda isso. O mundo existe pessoas precisando. Pessoas com fome. Mata a fome de alguém. Pessoas depressivas. Seja especialista em resolver depressão de alguém. Pastor, mas a depressão é algo... Se você for especialista, buscar na palavra, Deus vai te dar a sabedoria, vai te dar o poder, vai te dar a misericórdia. E você vai ser especialista e vai curar. A palavra diz o quê? Que ela é uma espada de 2 gumes, que ela penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Alma e espírito, ela vai para o lado espiritual, juntas e medula para o lado carnal. Cura espiritual e cura carnal. Só que difícil é a gente buscar o conhecimento, se especializar. Em verdade vos digo que todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que esta mulher fez será contado para a sua memória. A mulher fez algo que ninguém fez. Isso aqui é muito forte. E o nome dela entrou para a história. O nome não, é a história dela. Porque não relata o nome dela. Porque o que vale mais são as obras, mais do que o nome, né? Verso 10. Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. Eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dar-lhe dinheiro. E buscava como entregaria em ocasião oportuna. Alguém aceita chimarrão? Tô tomando por causa da minha voz. A pastora tá na live? Vem tomar chimarrão comigo. Enquanto Jesus estava anunciando ali, conversando, Judas já estava
tramando. No primeiro dia da festa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: aonde queres que vamos fazer preparativos para comer a Páscoa? Enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: ide à cidade, e um homem que leva um cântaro de água vos encontrará, seguiu. Onde quer que entrar, dizei que ao senhor da casa: o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? E ele vos mostrará um grande cenáculo, mobiliado e preparado. Preparai-o ali. Saindo seus discípulos, foram à cidade e acharam como lhe tinha dito. Prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, foi com os 12. Quando estavam assentados a comer, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós que come comigo há de me trair. E eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe, um após outro: porventura sou eu, Senhor? E o outro: porventura sou eu, Senhor? Mas ele respondendo disse-lhe um dos 12, que mete comigo a mão no prato: na verdade o Filho do Homem vai, como dele está escrito, mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para tal homem não haver nascido. Comendo ele, tomou o pão, abençoou, partiu e deu, e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. Tomando o cálice, dando graça, deu-lhe, e todos beberam dele. E disse: este é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Bom, Marcos aqui ele relata alguns detalhes da festa, da reunião, da última reunião, né? A última ceia. Ele relata aqui aonde que eles fizeram. Olha só que interessante. Jesus chama eles e fala assim: ó, vocês vão sair no meio do povo. A multidão já era grande ali, porque na festa da Páscoa vinha povo de todos os lados, de todas as nações. Então era muita gente. O que acontece? Olha só o que Jesus fala: sai no meio do povo, você vai encontrar um homem e ele está levando um cântaro de água. Vocês vão encontrar ele e vão seguir ele. Ele vai preparar o lugar para nós. Eu fico imaginando aqui os discípulos saindo e procurando um homem com cântaro de água. E onde quer que entrar, dizei o Senhor da casa, comer a Páscoa com os meus discípulos. O mestre diz: onde está o aposento? Olha só, quando vocês encontrarem ele, vocês seguem ele e entram com ele. E diz para ele assim: o mestre diz. Isso aqui é muito forte. Aonde está o aposento em que hei de comer Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado, preparado. Preparai ali. Os discípulos saiu, foi à cidade, achou como tinha dito, prepararam a Páscoa. Ou seja,
Jesus já tinha preparado tudo. Olha como que Jesus ele é, né, bem detalhista. Ele já tinha organizado tudo. Porque ele já sabia daquele momento. Então tinha que ser um momento especial. Ele pegou um cenário todo mobiliadinho. E começou a fazer a Páscoa. E o Evangelho de Marcos, ele relata somente a parte olha só essa parte aqui, ó. Como dele está escrito. Está escrito aonde, pastor? No livro que mais falou no Messias. Quem que era o profeta messiânico? Isaías. Isaías, ele tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. Ou seja, Isaías é a Bíblia dentro da Bíblia. Você quer entender toda a Bíblia? Isaías. Ela é a Bíblia dentro da Bíblia. Ela resume toda a Bíblia. Porque ela conta exatamente de Gênesis a Apocalipse. Isaías conta de Gênesis a Apocalipse ali. O que aconteceu, o que acontece e o que há a ver de acontecer. Então o que acontece? Está escrito. Escrito o quê? Na onde? No livro de Isaías. Ó, versículo vamos ler o 21. Na verdade, o Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para tal homem não haver nascido. Necessariamente era Judas? Não. O diabo sempre ele rondava Pedro por ser mais explosivo, por ser mais o cara que falava na lata, que era mais, sabe, ele respondia. Jesus falava, ele respondia, replicava. Ele não tinha papas na língua. Então, o diabo sempre estava rondando a Pedro. No entanto, quando Jesus está caminhando, Jesus está dizendo assim, eu vou ser entregue, vou morrer, parará, vão bater em mim, vão cuspir na minha cara. É necessário. Aí Pedro falou assim, não vai acontecer. Eu não vou deixar. Para de falar essas coisas. O texto diz que Pedro repreendia Jesus. Jesus irado, ele fala o quê? Pedro. Olha para Pedro e fala assim, para trás de mim, Satanás. Jesus ali chamou Pedro de Satanás? Não. Porque Jesus sabia quem estava usando a boca dele. Ou seja, o diabo estava buscando Pedro para o trair Jesus. Só que em outra ocasião Jesus falou assim, Pedro, por 3 vezes eu orei. Porque o diabo quis cirandar com você. Só que eu roguei ao Pai do céu e ele não permitiu. Aí eu pergunto, o diabo ele vai ficar feliz? Não. Ele sempre vai buscar alguém. Se ele não achou brecha nenhuma, ele vai para o outro. Até encontrar. E ele achou a brecha onde? Em Judas. Em que momento que ele achou a brecha em Judas? Certa vez Judas chega correndo com um saco de moeda.
cheio de moeda. Jesus, 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 porque Judas ele era um tesoureiro, né, do grupo. Olha só quem nos abençoou, né? Olha o tanto de moeda, nos abençoaram. Jesus toma, o que que não? E Jesus lá ensinando, ele falou assim: ei, psh, joga tudo, Deus pobre, não quero isso. Mas foi bênção, né? Te abençoaram, não, Deus pobre. Judas entrou uma ira dentro dele. Ele pegou aquela moeda e em vez de ele dar aos pobres, ele jogou assim, ó, no chão. Tipo, vocês querem dinheiro, pega, cata do chão. Tipo, num ato de vergonha. Imagina você ficar catando. Era para ele entregar, pôr na mão, né? Fazer. É a mesma coisa, a gente vai dar alimento, a gente, você quer alimento? Joga no chão, pega aí, é isso que você merece. Igual aquele filme que os caras querem humilhar a pessoa, joga no chão, vai, pega. E ali o diabo entrou no coração dele, porque o que ele fez? Ele pegou toda a moeda e jogou assim, no meio dos pobres. O diabo entrou no coração dele. Aí o que acontece? Ele traz Jesus com 30 moedas. Aquele saco tinha quantas moedas? Muito mais de 30. Com Jesus, todo dia Jesus era abençoado. Com roupas, com dinheiro, com as coisas. Todo mundo abençoava. O ministério de Jesus era muito próspero. É que a história conta, se a gente não entrar na história, a gente não vai entender. O ministério de Jesus era muito abençoado. Todo mundo abençoava ele. Aí o infeliz de Judas, com 30 moedas, que não era nada perto do que Jesus era abençoado. Então o diabo ele pegou o quê? A legalidade. Era o diabo dizendo assim, então ele gosta de dinheiro, então é com dinheiro que eu vou entrar. Entrou no coração dele. O que acontece? Obreira Catiamara, bom dia, tudo bem? Deus abençoa. Entrou. Aí Jesus diz o quê? Como está escrito. 21. Ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para tal homem não haver nascido. Lá no livro de Lucas ele dá o detalhe. Ele diz assim que na mesa, quando Jesus revela que alguém ia trair, aquele que eu pôr a mão no prato e ele pegar comigo, meter a mão no prato comigo, tipo, Jesus põe a mão, ele vai lá e põe junto. Esse há de me trair. Detalhe, Jesus falou antes de acontecer. Jesus põe a mão, ele vai e põe a mão. Ninguém ali estava entendendo nada. Um estava dizendo, sou eu, ninguém estava entendendo nada. E quando ele põe a mão, ninguém observou isso. Os discípulos estavam tudo conversando com o outro, será que é eu, será que é eu, será que é eu? Aí quando Jesus põe a mão no prato e Judas foi e põe. Jesus olhou bem no olho dele e diz, faça o que tem que fazer. Aí o escritor coloca lá, porque o diabo já havia tomado o coração de Judas. Aí a Bíblia diz o quê? Ele sai. Jesus dá a ceia, parte o pão, dá o vinho e diz assim, esta é a última ceia que eu tomo com vocês.
até o dia em que nós beberemos de novo, no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. A última ceia que Jesus tomou. Aí ele deixa aqui um legado. Ele deixa algo aqui para nós. Até aquele dia em que o beber de novo no reino de Deus. Ou seja, ele está preparando a grande ceia para os teus filhos. E muito em breve, eu e você, nós vamos participar dessa grande ceia. Só que enquanto isso não aconteça, ele diz o quê? Façam isso em memória de mim. Ou seja, vão lembrando disso. Nunca perca essa essência. Nunca deixe de participar. Lembra sempre disso. Por quê? Porque quando a gente lembra, a gente alimenta aquilo. A gente não esquece daquilo. É por isso que ele vai dizer, façam isso em memória de mim. Todas as vezes que nós fazemos isso, a gente está trazendo a memória. E a gente está colocando na memória o quê? A morte de Jesus. E também o quê? Que muito em breve nós vamos cear com ele. Numa grande ceia. No reino de Deus. Verso 27. Disse-lhe Jesus, todos vós, esta noite, vos escandalizareis a mim. Porque está escrito, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Mas depois que houver ressuscitado, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. Disse-lhe Jesus, em verdade eu te digo que hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. Mas ele disse com mais veemência, ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Da mesma maneira diziam todos também. E foram a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu oro. Tomou consigo a Pedro, Tiago e João, começou a ter pavor e angústia. E disse-lhe, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, orou para que fosse possível que passasse dele aquela hora. E disse, Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Chegando, achou-o dormindo. E disse a Pedro, Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Foi outra vez orou, dizendo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os teus olhos estavam carregados, e não sabia o que responder-lhe. E voltou 3ª vez e disse-lhe, dormi agora e descansai, basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que está perto aquele que me trai. Só quero ressaltar aqui nesse texto 3 coisas. Primeiro, Jesus está dizendo o que vai acontecer. E Pedro, ele diz o quê? Não, nem que eu morra contigo. Jesus olha para ele e fala assim, Pedro, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negarás. Mas ele diz com mais veemência ainda,
que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. Os discípulos também diziam. O que acontece? Isso acontece muito comigo e contigo. No momento em que você está sendo canal de bênção para alguém, está todo mundo ali. Estou contigo. Ó, conta comigo. Ei, o que você precisar, estou aqui para te defender. Irmã Kátia, estou contigo e não abro, porque você está no momento de glória. Então é fácil você no teu momento de glória, muitos te rodear, muitos te bajular. Só que Jesus, ele sabia que o momento que estaria para acontecer, Pedro não suportaria. Nenhum discípulo suportaria. Então Jesus sabia. É por isso que Jesus não ficou indignado, não ficou puto, não ficou não sei o quê. Porque ele sabia. Na hora que o bicho pegasse, eles iam espanar, né? Falar o português claro, eles iam, ó. E na nossa vida é assim, a gente tem que saber que vai ter um momento na nossa vida em que muitos não vão suportar. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que a gente fica chateado porque a pessoa não ajudou nós quando a gente entrou naquele momento. A gente tem que ter essa perspectiva de Jesus, falar assim, ó, eu sei que Pedro, ele era o mais chegado de Jesus. Ele, João e Tiago. Jesus, já sabendo o que ia acontecer, ele sabia também que os três não iam suportar. Então Jesus já colocou no coração dele, falou, não vou me entristecer com isso. Porque Jesus tinha outras coisas mais problemáticas para se entristecer. Pega isso aqui, ó. Vai ter momento na tua vida em que muitos não vão conseguir te ajudar, porque é o teu momento. Só que aí nós ficamos chateados com as pessoas. Poxa, eu precisei do fulano para me ajudar, mas esse é o teu momento. Se a gente tiver essa mentalidade, a gente nunca mais vai ficar chateado com alguém. Não é porque elas são ruins, é porque elas não vão suportar o momento que você está passando. É teu momento. É um momento entre você e Deus. Só que Deus, ele não dá um fardo para nós maior do que a gente possa carregar. O fardo de Jesus era demais para os discípulos. O teu fardo muitas vezes é demais para quem está à tua volta. É demais, então eles vão te abandonar, eles vão te trair, eles vão te esquecer. Vão bloquear você do WhatsApp, vão bloquear você do Facebook, vão desligar o telefone na tua cara. Ainda que tenha para te ajudar, não vão te ajudar porque é demais. Só que pega isso aqui. Quando você passar por isso e vencer, você vai atrair a muitos. O que Jesus disse aqui? Vou ler de novo. Como está escrito, ferirei, ou seja, vou ferir o pastor, e as ovelhas se dispersarão. Olha o versículo chave. Ferindo o pastor, as ovelhas fogem. Feriu Jesus, os discípulos, todas as ovelhas fogem. Só que quando ele ressuscitar, ele vai trair a muitos, não só os discípulos. Olha, arrepiou agora. Quando você passar o teu momento, não só os que te abandonaram, mas muitos virão. Sabe por que a gente não vence? Porque a gente fica dependente do povo. A gente se chateia com o povo. Exatamente, irmã Catiamara. Para nos ensinar. Às vezes Deus quer te ensinar para te elevar de nível. Só que o teu ensino, o teu particular, não é o do outro. Se a gente tivesse essa mentalidade, a gente nunca mais ficaria chateado com alguém.
porque o alguém sempre é para nós ajudar. Sempre vai ter pessoas piores e mais fracas que nós. E essas pessoas que Deus quer que nós sejamos canal de bênção. Então, primeira coisa aqui, Jesus ele já sabia das limitações dos discípulos. Ele já sabia que Pedro iria negar. Ele já sabia que eles não iriam suportar. Então Jesus ficou tranquilo. Se Jesus não soubesse disso, se Jesus não tivesse noção do que estaria por vir, Jesus ficaria chateado. Eu investi tanto no ministério de Pedro, Pedro me negou e tá. Pô, investi tanto no ministério de João, amei tanto no meu filho amado, pá, me abandonou. Pô, olha o que eu fiz para aquele lá e tá. E a gente é assim, né? Poxa, eu ajudei o fulano virou as costas para mim. Não se trata dele virar as costas, se trata do que você fez. Lá na frente ele vai ter que reconhecer. E se ele não reconhecer, ele está quebrando o princípio. Porque o princípio, um dos princípios da honra é o quê? Você honrar quem te honrou. Segunda coisa que eu encontro aqui. Escuta isso. Jesus ele vai para o monte. Peraí, só um pouquinho, irmãos. Jesus ele entra no monte de Getsemane. Aí ele diz para os discípulos: ó, fica aqui na entrada. Pedro, Tiago e João, vamos entrar comigo um pouquinho mais. Os outros discípulos ficou na entrada, orando. Jesus chamou os três mais chegados, Pedro, Tiago e João, e entrou um pouquinho mais para dentro. E para eles, Jesus revela a tua aflição. Olha o que Jesus revela. Ó. Tomou consigo Pedro, Tiago e João, começou a ter pavor e angustiar-se. Você já viu uma pessoa com pavor e angustiada? Ela começa... É claro que tem muitas reações, né? Cada um tem uma reação diferente. Mas eu fico imaginando isso aqui, ó. Jesus com pavor e cheio de angústia. Aí ele vai e revela para os discípulos, para Pedro, Tiago e João: a minha alma está profundamente triste até a morte. A alma de Jesus está triste até a morte, ou seja, a alma dele já está pedindo a morte. Irmãos, tem noção que é isso? O próprio Jesus, cheio de pavor. Pavor é o que, pastor? É medo. Jesus estava com muito medo. Ele estava angustiado. A alma dele estava triste. Eu não sei se você já se encontrou nesse momento. Um momento assim de angústia, de medo, de pavor, de, sabe, você fica triste, um negócio... eu já tive isso. O dia que eu tive isso foi o dia que eu perdi meu pai. Eu estava no serviço, eu me lembro como hoje. Eu estava no serviço. Isso eram as 5h20, mais ou menos, da tarde. De repente começou a me dar um pavor. Fiquei angustiado, comecei a chorar. Do nada, assim, sabe? Eu estava tão bem, do nada comecei a chorar. Fiquei angustiado demais, fui pro banheiro e comecei a soluçar. Foi algo muito ruim. E foi tipo mais ou menos das 5h20 até uns 20 minutos ruim. E o pessoal quer ir embora e eu fiquei ali. Uma sensação muito ruim. Você sabe, parece que você não... algo cabuloso para acontecer. E de fato aconteceu. Quando eu saí do serviço 9h pouco da noite, lá não podia usar celular, o celular ficava no armário. Eu via milhares de ligação. Aí chegou a notícia que às 5h20 da tarde
A hora que eu fiquei mais angustiado, o momento que mais me deu, foi na hora que eu perdi meu pai, num acidente. Assim, eu e meu pai, nós tínhamos uma ligação muito forte. Ele era, além do meu amigo, ele era meu pastor, meu conselheiro. E naquele momento que eu estava no serviço, que eu me angustiei demais, sabe? Que eu não conseguia parar assim de soluçar, de chorar, o coração acelerar. Um pavor, um negócio, foi justamente o momento. Às 5h20 foi quando eu perdi meu pai num acidente. Quando eu soube da notícia, que me falaram que hora que foi, aí eu entendi. Então, assim, eu e meu pai, nós tínhamos uma ligação muito forte. Então, eu senti, naquele momento eu senti. Só que eu não sabia o que era, depois que veio a notícia. Então, eu sei o que é ter pavor, o que é ter angústia, um negócio ruim. Só que Deus foi tão misericordioso comigo, que quando eu saí, eu lembro que eu peguei um mototáxi para ir no IML. Só que parece que apagou da minha memória. Eu achei que eu estava indo lá para outra coisa. Aí fui tranquilo. Quando eu cheguei lá, aí meu mundo desabou mesmo. Quando eu perguntei que hora que foi, que falou exatamente o horário, aí eu entendi. Então Jesus, ele estava cheio de pavor e angústia. E o que acontece? Ele conta só para quem? Para os discípulos mais chegados. Escuta isso. Tem coisa que você não pode contar para qualquer um. Existe coisa na minha e na tua vida que a gente não pode contar para qualquer um. Que eles não vão suportar. Ainda mais sendo líder. Porque se você conta o que está se passando para qualquer um, eles não suportam. Imagina eu e a pastora contar para os irmãos coisas que estão acontecendo, para alguns irmãos. Os irmãos não suportam. Sabe o que eles vão falar? Falam assim: se nosso pastor está assim, por que eu vou estar na igreja? Ah, eu não vou ficar. Então tem coisas que eu e ela passamos, que se a gente conta, escandaliza. Não que isso seja ruim, mas é porque às vezes o que Deus tem, o que a gente tem que passar, né, o fardo que nós temos que carregar é muito maior. Entendeu? A responsabilidade é muito maior. Porque tem mais pessoas nos observando. Então qualquer coisa que acontecer é motivo de escândalo, é motivo de... A gente mata uma pessoa na fé. E Jesus sabia disso, então ele falou, ele chamou só os 3 mais chegados. Para ele Jesus abriu. Estou apavorado, angustiado. Minha alma está triste, querendo morrer. Imagina. O próprio Jesus. Não é fácil, então tem coisa que a gente tem que vigiar quando for falar para alguém. Primeira coisa, essa pessoa vai ter suporte, ela vai suportar ouvir. Às vezes você vai falar para alguém, esse alguém, em vez de te ajudar, ele vai espalhar. Ó, o fulano lá era assim, agora tá assim, assim, aí começa a espalhar. Aí gera um problema. Aí o que acontece? Para eles, Jesus falou, ó, eu estou apavorado, angustiado, minha alma está triste até a morte. Fica aqui, ora por mim. Eu vou entrar um pouquinho mais, ou seja, olha que interessante. Jesus deixou todos os discípulos na beira. Mais para frente ele levou Pedro, Tiago e João, contou. E lá sozinho, um pouquinho mais para frente, ele vai falar com Deus. E para Deus, ele vai revelar a sua fragilidade. Pai,
Se possível, afasta de mim esse momento. Afasta de mim esse cálice. Imagina se Pedro, Tiago e João ouvissem isso. Jesus querendo desistir. Imagina uma pastora Rose chegar para uma irmã que acabou de entrar na igreja e falar assim: eu vou desistir de ser pastora. Imagina eu chegar no irmão que está recém-convertido: não quero mais saber de ser pastor não, vou para o mundo. Então tem coisas que a gente não pode falar. Tem coisas que é o nosso momento, é particular. É particular. Terceira coisa que eu vejo aqui. Os discípulos, eles não suportaram. Por 3 vezes Jesus encontrou eles dormindo. Às vezes o que Deus vai pedir para mim é igual aqui, a pastora, ela tem algo com ela, que ela consegue, é só no monte que Deus, né? Ela tem que ir pro monte, ela, né? O negócio dela é um monte, né? Ela tem isso com ela, mas é entre ela e Deus. E eu gosto de monte também, só que o meu negócio é mais a palavra. É mais aqui na palavra, eu oro, tá? Né? Graças a Deus, eu fiquei um período aí a gente fizemos no começo do ano aí 12 dias no monte, depois fizemos mais, eu e ela, né? E graças a Deus, através disso, Deus foi reavivando aí a questão da palavra na minha vida. Não que eu não tinha, mas é que às vezes a gente relaxa. Mas comigo o negócio é mais a palavra, com ela já é mais no profundo, né? Já o espiritual é mais profundo com ela. Então para cada um Deus tem E os discípulos aqui, eles não suportaram. Jesus, ele não orou 1 hora, não orou 2 horas, não orou 3 horas, 4 horas, não. A primeira hora ele foi, os discípulos estavam dormindo. A segunda hora, estava dormindo. A terceira hora, estava dormindo. Então, Jesus estava orando, e os discípulos não suportaram. Até que ele, pela terceira vez, ele diz o quê? Vamos. Eis que está perto aquele que vai me trair. Para encerrar, verso 43. Logo falando ele ainda, veio Judas, o que era um dos 12, da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos escribas, dos anciões, e com ele uma grande multidão com espadas e porretes e fogo. Ora, o que o traía tinha lhe dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o, levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximou-se dele: Rabi, Rabi, e o beijou. Lançaram-lhe mão e o prenderam. E um dos que estavam ali presentes, puxando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. E respondendo Jesus, disse-lhe: saíste com espada e porrete para prender-me, como a um salteador? Todos os dias estava convosco ensinando no templo e não me prendestes, mas isto era para que as escrituras se cumprissem. Então, deixando-o, todos fugiram, e um jovem o seguia envolto em um lençol sobre o corpo nu. E lançaram-lhe mão, mas ele, largando o lençol, fugiu nu. Levando Jesus, o sumo sacerdote, juntaram-se todos os principais sacerdotes, os anciões e os escribas. E Pedro seguiu de longe até dentro do pátio do sumo sacerdote, que estava sentado como os servidores, aquietando-se um lume. Os principais do sacerdote, todos o concílio, buscavam algum testemunho contra Jesus para o matar, e não achavam. Porque muitos testificavam falsamente contra ele, mas os testemunhos não eram coerentes. Levantando-se alguns, testificaram falsamente contra ele, dizendo: nós ouvimos dizer: eu derrubarei este templo, construído por mãos de homem. Em 3 dias edificarei outro, não feito por mãos de homem. Nem assim o testemunho deles era coerente,
Levando-se o sumo sacerdote no sinédrio, perguntou a Jesus, dizendo: Nada respondeis? Que testificam estes contra ti? Mas ele calou e nada respondeu. O sumo sacerdote lhe tornou a perguntar e disse: És tu o Cristo, filho de Deus bendito? Jesus disse: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre a nuvem do céu. O sumo sacerdote, rasgando-lhe suas vestes, disse: Para que necessitamos de mais testemunhas? Vós ouvistes blasfêmias? Que vos parece? Todos consideravam culpado da morte. Alguns começaram a cuspir nele, e cobrir-lhe o rosto, e dar-lhe punhadas, ou seja, umas porradas. E disse-lhe: Profetiza, e os servidores davam-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo do átrio, chegou das criadas do sumo sacerdote, e vendo a Pedro que estava se aquietando, e olhou para ele e disse: Tu também estava com ele, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que diz. Saiu fora do alpendre e o galo cantou. E a criada, vendo outra vez, começou a dizer ao que ali estava: Este é um dos tais. Mas ele negou outra vez, e pouco depois os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também Galileu. E ele começou a imprecar e a jurar: Eu não conheço este homem de quem falais. E o galo cantou a segunda vez. Pedro lembrou das palavras que Jesus tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes tu me negará. E retirou-se dali e chorou. Olha só. Pegam Jesus, levam ele para o sinédrio. Lá estão os escribas, fariseus, os sacerdotes. E levou ele lá na presença do sumo sacerdote. E eles estavam buscando alguma ocasião para matar Jesus, só que não tinha. Eles queriam pegar alguma fala de Jesus, mas nunca conseguiram pegar. Então eles perguntavam para Jesus. Eles ficavam interrogando Jesus: É você? Jesus calado, não falava nada. Ele não respondeu. E estava toda ali a cúpula de Israel. Os fariseus, os edomitas, os escribas, os sacerdotes, sumo sacerdote. Toda a cúpula ali. E eles queriam encontrar algo para poder matar Jesus. Olha só a ira daqueles homens. Porque o que Jesus estava fazendo em Israel era algo assustador. O que acontece? Quando ele pergunta: Jesus, és tu o Cristo, Filho de Deus bendito? Aí Jesus responde ele: Eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre a nuvem. Aí pegaram essa fala, com muita ira, e disseram assim: ó, quer mais prova do que esta? Dizendo blasfêmia. E começaram a bater, colocaram um pano, cuspiram nele e soquearam ele. O que acontece? Quando aquilo aconteceu, era o que eles precisavam, e Jesus permitiu, começou um reboliço no meio do povo. Imagina toda a cúpula prendendo um homem inocente. Então o povo, a massa de manobra, né? Ele vai pela maioria. Ele vai por aquilo que está mais favorável. Pelo medo, muitas vezes toma decisão. Está toda a cúpula. Culpou um homem, então o povo não vai contra a cúpula. O povo não vai contra os caras. O povo vai o quê? Vão ficar a favor. Resultado, os discípulos se dispersaram.
Pedro está caminhando, uma mulher olha ele e fala assim: você é um dele. Ele vai dizer não. Aí ele sai para fora do alpendre. Aí outra mulher fala assim: eu te conheço, você andava com ele. Não. Aí ele vai numa fogueira lá, tá lá com o pessoal, tava frio. Conheço, você é um dos galileus. Aí ele nega a terceira vez. Aí Pedro sai, retira-se dali e chora. O que eu aprendo aqui? Muitas das vezes Jesus ele sabe da nossa limitação. Tem muita gente, a primeira coisa que eu aprendo aqui sobre justificar. Eu e você não precisamos justificar nada. Tem um Deus no céu que vai nos justificar. Jesus não precisava justificar nada para ninguém. O povo falava: você é? Ele falava: você que está dizendo. Ontem aí, você não é o Messias? Você que está dizendo. Ele só falou, a única coisa que ele falou assim: eu sou filho de Deus. Ele falou: ah, verdade. Agora o que estavam falando dele, o que estavam mentindo para ele. Quando Pedro ele nega Jesus, ele lembra, ele começa a chorar. O choro dele. O choro de Pedro. Não foi porque ele... vou ler aqui para você. Pedro lembrou-se das palavras que Jesus tinha dito. A gente só se arrepende quando a gente lembra do que Deus falou a nosso respeito. A gente tá fraco, tá caído, tá querendo desanimar, tá... Mas aí, em algum momento a gente lembra das palavras. E quando a palavra ela entra, ela gera mudança. Não tem como. Não tem como você ouvir a palavra e a palavra ela não penetrar. Em algum momento ela vai fazer sentido na tua vida. No momento que Jesus estava falando, você vai me negar. Não vou, nem que eu tenho que morrer contigo. Aquelas palavras, naquele momento, ela não surgiu efeito. Mas quando ele passou pelo momento, as palavras de Jesus surgiu efeito. Então pega isso para a tua vida. Às vezes você vai num culto, a palavra ela pode não ir surgir efeito naquele momento. Só que você ouviu. O que acontece? No momento que você estiver passando, você vai lembrar das palavras. E quando você lembrar, ela vai entrar. E quando ela entrar, ela gera mudança. É por isso que a Bíblia diz o quê? A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Tem muita gente que já perdeu a fé porque não quer mais ouvir a palavra. Enquanto você estiver ouvindo a palavra, mesmo que no momento ela não está surgindo efeito, mas ela está gerando em você fé. E no momento que você precisar, no momento que você estiver ali debilitado, você vai lembrar das palavras, você vai lembrar. Quando você lembrar, aquela palavra ela vai entrar e ela vai surgir efeito. Pedro nunca tinha chorado. Pedro era um cara arrogante, era um homem, o cara. Só que aqui ele chora, porque ele lembrou das palavras de Jesus. É alguém dizendo para você: Jesus diz para você: filho, eu sei que você não vai suportar. Não, porque eu estou aqui, então uma benção na igreja, mas chega um momento que a gente não suporta. Aí você fica entristecido. E quando você lembra da palavra, você vai entender. Você vai entender o que, pastor? Você vai entender que não é pelas tuas forças, mas é pela força dele. Pedro estava dizendo pela força dele: eu vou morrer contigo, não vou deixar. Mas quando aconteceu,
Aquilo lá entrou como uma flecha no coração dele. Quebrantou ele. Ele chorou. Para um homem como Pedro chorar, é sinal que a palavra penetrou. Então pega isso aqui para a tua vida. Às vezes você está... Vou dar um exemplo aqui na questão de você chamar alguém para a igreja. Um exemplo. A pessoa vai, você está lutando, você está falando com o teu filho, vamos para a igreja, com o marido, vamos para a igreja, pá, né? Jesus pode fazer, e a pessoa não está nem aí. Não, tá. Quando ela passar um momento difícil da vida dela, ela vai lembrar das tuas palavras. Então eu vou dizer algo para você, não cessa de pregar o evangelho. Não cessa de dizer para o teu filho que Jesus ama ele, de dizer para o teu marido que Jesus ama ele, que Jesus tem um plano na vida dele. Profetiza, vai proferindo palavra. O momento em que ele tiver que passar, ele vai lembrar das tuas palavras. Aí ele vai dizer assim, eu quero ir para a igreja. Eu quero servir esse Jesus. Eu quero ter essa alegria que você tem. O problema é que a gente desiste muito fácil. Não desiste dos teus. Jesus não desistiu de Pedro. Jesus sabia que quando acontecesse aquilo, é você dizendo assim para o teu marido, para o teu filho, para a tua esposa, para alguém que você quer. Se você for por esse caminho, você vai quebrar a cara. Esse caminho aqui te leva a uma vida de... Aí a pessoa vai por aquele caminho, quebra a cara e ela lembra das tuas palavras. Puxa, bem que o fulano falou. Bem que ela falou. Então, nunca desista. Amém, irmãos? Eu vou encerrar aqui. Hoje já são... Tá tarde já. Tem que fazer trabalhar, né? Mas que Deus venha te abençoar. Amanhã estaremos aqui. Eu acredito que hoje eu vou fazer uma live meio-dia. Não sei se os irmãos vão estar aí. Porque hoje é dia 1º já, né? Eu falei que eu ia começar a maratona de provérbios hoje. Então eu acho que eu vou começar a fazer meio-dia hoje. Então você divulga aí. 31 dias direto. 31 dias direto. No Evangelho, no livro de Provérbios. Nós vamos falar de honra e princípio. Vai ser muito forte. Honra e princípio. Tem muita gente quebrando princípio. Tem muita gente que precisa entender o que é honra. Honrar quem te ajudou no momento difícil. Honrar quem realmente se importa contigo. Honrar aquele que foi canal de bênção na tua vida. Honrar aquele que é canal de bênção na tua vida. Honrar pessoas que abriram porta para você. Quando a gente tem esse princípio da honra, a nossa vida é honrada. O problema é que pessoas que nos honram, a gente acaba falando mal. E isso aí atrai uma maldição tão grande. Então nós vamos aprender princípio e honra. Existem alguns princípios que a gente tem que seguir para a bênção ser liberada. Se a gente não seguir o princípio, não tem como as bênçãos ser liberadas. Amém? Então, quero contar com você hoje meio-dia. Né? Eu ia terminar isso aqui para me começar amanhã às 6:30 da manhã, mas eu vou começar hoje. Então, quinta e sexta, sexta e sábado, nós vamos fazer, eu vou terminar essa live, 6:30 da manhã, e sexta e sábado, meio-dia, vou fazer Provérbios 1 e 2, tá? Então, conto com você, marca alguém, chama alguém, e vai ser bênção dos céus, amém? Deus abençoe, tenha um dia abençoado em nome de Jesus.